Ao se assentarem, abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Nós vamos ler a partir somente dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Abacuque, capítulo 3, 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós vamos orar agora. Pai Santo, nós diante do Senhor nos encontramos, e neste momento, ao abrir a sua palavra, nós estamos a ouvir a tua voz. Ó Deus, a sua voz que despedaça cedros, a sua voz que quebranta corações. Deus, que nesse momento nosso coração possa ser quebrantado diante do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha misericórdia da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós já estamos chegando no capítulo final do livro de Abacuque e está diante de nós dois versículos que podem fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, que podem fazer toda a diferença na vida de uma igreja, que podem fazer toda a diferença na vida de um país. Isso porque, se Abacuque, do capítulo 1, o capítulo 2, o profeta se dirige a Deus em um tom, ou de uma forma marcada pelo desespero e pela crise, marcada pelo questionamento e pela angústia da dúvida. Agora, no capítulo 3, nós vamos perceber que isso muda. A começar pela forma como o capítulo 3 se descreve, é escrito. Porque você percebe que no versículo 1, este aqui é um cântico, é um salmos. Mostrando que Abacuque sai da crise, do desespero, e ele entra então na seara da esperança, do louvor, da gratidão, da adoração. Talvez porque Abacuque, talvez não, certamente porque Abacuque deixa de ser um questionador e passa a ser um adorador. Não que Abacuque tivesse perdido a fé, não que Abacuque deixasse de ser crente, mas que agora as dúvidas e os questionamentos não fazem parte mais do seu vocabulário. A partir de agora, Abacuque, que ouviu a palavra de Deus, ele sai do fundo do poço, ele olha para cima. Amados, esse é o caminho que Abacuque nos leva a aprender. Que momentos de crise, de desespero, momentos de desesperança, momentos conturbados, momentos adversos fazem parte da nossa vida. Mas de que essa não deve ser a tônica da nossa existência, muito pelo contrário. Abacuque nos leva a ver a vida como uma existência que tem um fim de esperança e de louvor. E essa esperança e esse louvor é causado por coisas simples e coisas básicas da vida cristã.
Nós que muitas das vezes vamos ao templo, estamos aqui na igreja, ouvimos pregações, querendo obter algum tipo de resposta muito elaborada, muito fundamentada teologicamente, filosoficamente, argumentos construídos de uma forma quase que inalcançáveis para o homem e pela mulher comum. Abacuque nos mostra que para sair do desespero e para ir por um caminho de esperança e de vida, é necessário nós voltarmos para o básico da vida cristã. E o básico, palavra de Deus e oração. Porque se você percebe no versículo de número 2, Abacuque vai dizer: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. No versículo 1, ele vai fazer uma oração. Tal como os apóstolos dizem lá no livro de Atos, que não nos compete servir à mesa, mas que nós nos dediquemos à palavra e à oração, o Abacuque vai nos mostrar que para sairmos do desespero para a esperança, é necessário nos voltarmos para a palavra e para a oração. Porque Abacuque ouve, não é qualquer coisa, Abacuque não ouve uma explicação filosófica, Abacuque não ouve um argumento racional, Abacuque não ouve um preletor, Abacuque não ouve um pregador, Abacuque ouve a voz de Deus. E o que a palavra de Deus e a voz de Deus diz para Abacuque desde o capítulo 1? Em primeiro lugar, que Deus é soberano sobre toda a terra. De que não é a Babilônia, não são os governos mundiais, não é a geopolítica, não são os ricos, não são os poderosos que governam a história, mas é o Senhor quem governa a história. Abacuque é instruído por Deus acerca do seu caráter, que Deus é santo, de que Deus é justo, de que Deus ama seu povo e de que Deus odeia o ímpio. Abacuque, ele é instruído através da voz de Deus de que o povo de Deus haveria de ser disciplinado não para a destruição, mas para a restauração, mas de que o fim dos ímpios não é somente, o fim dos ímpios é somente a destruição. O justo viverá pela fé. E quando nós somos preenchidos pela palavra de Deus, amados irmãos, nós somos levados então a ter uma vida de oração fervorosa. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós oramos. Quanto mais nós nos aprofundamos no ser de Deus revelado nas Escrituras, mais fervorosamente nós nos dirigimos a Deus. É uma falácia, é um erro, é um engano dizer que quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais frios nós ficamos. Isso não é verdade. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que quantos mais os homens, as mulheres se aprofundam no conhecimento de Deus, mais fervorosos, mais intensos eles estão na busca de Deus. E quando isso acontece com Abacuque, ele então vai fazer uma oração fervorosa, que busca apenas um objetivo, um avivamento que vem da parte de Deus. Ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. E aqui, amados, neste texto eu quero tirar 5 lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que Abacuque, ele não ora a Deus para que Babilônia seja destruída, ele não ora a Deus para que o governo geopolítico da época seja mudado ou transformado. Ele ora a Deus buscando um avivamento. Porque Abacuque percebeu que a história está nas mãos do Senhor e que o que realmente importa é que o povo de Deus volte-se para Deus.
Abacuque sabe agora que não é Nabucodonosor, não é a Babilônia, não são os caldeus, não são os governos, não são os poderosos que governam a Israel e que vão de mal a pior, que estão no controle da história, mas quem está no controle da história é Deus, e Deus vai conduzindo a história de uma maneira soberana. De forma então que o que é importante, que o que é vital, é que o povo de Deus se volte para Deus. A palavra avivamento significa tornar a vida, voltar à vida. Aquele povo de Deus estava morto nos seus delitos e pecados, e a oração de Abacuque é: aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque não está preocupado com a situação econômica, Abacuque não está preocupado com a situação política, ele já esteve, mas agora ele não está mais, ele está preocupado com a situação espiritual do seu povo. Aviva, Senhor, a tua obra. Amados irmãos, quando eu olho este texto de Abacuque, eu fico pensando nos nossos dias, em como a igreja tem se preocupado com questões terrenas, superficiais, políticas, econômicas, e tem se esquecido sistematicamente de buscar um avivamento que vem da parte de Deus. Nós podemos perceber isso nas nossas redes sociais, nas nossas conversas, e nós falamos muito mais de política, nós falamos muito mais de partidos, nós falamos muito mais de Jair Bolsonaro, nós falamos muito mais de Lula, do que buscar um avivamento da parte de Deus. Abacuque está nos ensinando que a busca por um avivamento de Deus mostra qual é o real norte que a igreja está apontando. Aviva, Senhor, a tua obra. Qual é a preocupação do nosso coração? Qual é a preocupação do seu coração? Qual é a preocupação da sua vida? Como que você se enxerga? Como que você enxerga a sua família? Como que você enxerga seu país? Se você acha que a solução dos problemas, a resolução das crises vai partir do governo, se você acha que a resolução das crises vai partir das decisões tomadas nos âmbitos geopolíticos, você está muito enganado. A resolução das crises vai vir a partir de um avivamento que vem da parte de Deus. Aviva, Senhor, a tua obra. A segunda verdade que nós podemos observar aqui nesse texto é que Abacuque, ele clama por um avivamento, para o autor do avivamento. Porque avivamento, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque sabe que avivamento não é produzido por eventos, por situações, por cultos, por caravanas. Abacuque sabe muito bem que avivamento não é um evento artificial, mas que é um acontecimento que só vem por causa da vontade de Deus, quando Deus quer, da forma que Deus quer, usando as pessoas que Deus quer. Avivamento é um ato soberano de Deus, não tem nenhum tipo de participação humana, no sentido da execução do avivamento. Entretanto, avivamento deve ser buscado, avivamento deve ser clamado, a atitude da igreja deve ser numa atitude de humildade, como este homem aqui está sendo levado diante de Deus. Essa é uma atitude humilde de quem se debruça diante do Senhor, de quem coloca a boca no pó e clama copiosamente e humildemente: aviva, Senhor, a tua obra. Abacuque está interessado na busca do Deus do avivamento e não nos frutos do avivamento. Porque Deus diz a palavra, que Deus é como o vento, Ele sopra para onde quer, Ele sopra para onde quer. Ninguém pode impedir o vento de Deus, ninguém pode parar a obra de Deus. Mas o que Abacuque nos ensina é que avivamento não é uma agenda. Avivamento deve ser buscado, mas pertence somente ao Senhor. Eu me lembro então, amados, que esse anseio de Abacuque era pela presença manifesta, poderosa de Deus. Me lembro de Êxodo capítulo 32, quando o povo de Israel está saindo do Egito.
E Deus chama Moisés para que suba ao monte, para que ali no monte ele dê as leis. E ali no monte Moisés fica 40 dias, e o povo começa a ficar impaciente, cogita-se que Moisés está morto. E o povo então interpela Arão e diz: Arão, nós precisamos fazer um Deus para nós adorarmos esse Deus. Arão, ele, convencido pelo povo, ajunta as joias, ajunta o ouro, ajunta as pedras preciosas, derrete tudo aquilo ali e faz um bezerro de ouro. E aquele povo entra numa depravação, e aquela atuação idólatra, depravada, e atrai a ira de Deus. E Deus fala a Moisés: desce para o monte, desce do monte, porque o povo se corrompeu. E a ira de Deus foi tão grande sobre aquele povo que Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo e vou fazer de ti um novo povo. Moisés interpela para Deus e fala: Deus, não faça isso. Lembra-se da tua fidelidade, lembra-se da tua promessa, lembra-se da sua aliança. Se o Senhor fizer isso, o Senhor pode arrancar meu nome do livro da vida. E Deus então diz: este povo vai permanecer vivo, esse povo vai ser levado, o meu anjo vai adiante, esse povo vai conquistar vitória, mas a minha presença não estará no meio dele. E Moisés então passa a buscar a presença de Deus. Porque para Moisés não importava as bênçãos, para Moisés não importava as vitórias, para Moisés não importava que aquele povo entrasse na terra de Canaã, importava que a presença de Deus andasse no meio do povo. Moisés buscou o Deus do avivamento. Nós precisamos buscar o Deus do avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Mas uma terceira lição que este texto nos ensina é que o avivamento de Deus é firmado na base da misericórdia de Deus. Se você perceber no versículo 2, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando Deus aviva a sua obra, quando Deus aviva a sua igreja, quando Deus aviva o seu povo, não é baseado na justiça do povo, não é baseado nas obras do povo, não é baseado no quanto esse povo orou, não é baseado no quanto esse povo fez, não é baseado no quanto esse povo executou, é baseado unicamente e exclusivamente nas misericórdias de Deus. É quando este povo se lembra que o que afasta de Deus são os seus pecados e que aqueles pecados atraem a ira de Deus, e Deus está completamente justo e completamente certo em punir o pecado. E aquele povo então se volta para Deus para que a ira de Deus não seja derramada sobre ele, e então vem a misericórdia de Deus, que é não dar aquilo que nós merecemos. E a misericórdia de Deus é aquilo que traz avivamento para o meio do povo. Amados irmãos, eu me lembro de quando Jonathan Edwards pregou pela primeira vez o seu mais famoso sermão, Pecadores na Mão de um Deus Irado. E ele lendo aquele sermão, porque Jonathan Edwards era um filósofo e um teólogo brilhante, mas ele não era um brilhante pregador. Ele pegando um papel numa mão, na mão esquerda, e na mão direita segurando uma lamparina, ele começa a ler o seu sermão. E à medida que Jonathan Edwards começa a ler o seu sermão, as pessoas vão começando a chorar, as pessoas vão começando a se arrepender, as pessoas vão começando a se debruçar, as pessoas vão começando a se lamentar, as pessoas começam então a se agarrar nas pilastras da igreja, porque elas entendiam que a qualquer momento a terra se abriria e o inferno as engoliria por causa do seu pecado. Quando isso acontece, Deus então derrama a sua misericórdia, e por causa da misericórdia de Deus é que o povo é avivado. Não é firmado nos nossos atos, não é firmado nas nossas justiças, não é firmado naquilo que nós fazemos, é simples e unicamente porque Deus tem misericórdia do seu povo. É por isso que Ele aviva a sua obra.
Abacuque está clamando a Deus: não se lembre, Senhor, dos nossos pecados para que incorra sobre nós a tua ira, mas lembre da tua misericórdia. Uma quarta lição que nós podemos aprender aqui é que o avivamento que Abacuque pede não é somente um avivamento para a sua geração. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Abacuque não está somente interessado no seu momento, Abacuque não está somente interessado nos seus contemporâneos, Abacuque não está somente interessado nos seus amigos, nos seus conhecidos, não está somente interessado no seu tempo, na sua fama momentânea. Abacuque está interessado nas gerações que vêm. É no decorrer dos anos, é nos próximos anos, é com as crianças, é com os adolescentes, são com os jovens. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos tempos. Amados irmãos, nós muitas das vezes olhamos para e pedimos avivamento para que nós experimentemos aqui agora o mover de Deus aqui no nosso meio, e a graça de Deus movimentando-se no nosso meio, a presença de Deus no nosso meio, mas nós somos muitas das vezes egoístas de que apenas isso aconteça no nosso tempo, na nossa hora, no nosso modo de vida, somente aqui e agora. Nos esquecemos que há gerações para frente. Meus amados, só você perceber a história, quando Deus faz um avivamento no meio do povo, a preocupação é sempre: instrua os seus filhos, instrua as novas gerações, deixe um legado para os novos que chegarão. Porque sempre que Deus faz uma obra no meio do povo, a geração subsequente é afetada pela falta de conhecimento de Deus. É observar a história, ver o livro de Juízes. É observar a história, ver os reinados de Israel e Judá. É observar a história e ver a geração subsequente da reforma. Lá em 2 Reis, capítulo 20, nós temos a história de Ezequias. Ezequias que, num determinado momento, é avisado por Deus: coloque em ordem a sua casa, porque certamente morrerás. Deus diz para Ezequias: coloque em ordem a sua casa. Cuida da sua família, cuida de seus filhos, cuide das próximas gerações. Ezequias então vira-se o rosto e ora a Deus: lembra-te de mim, Senhor. O profeta Isaías, que havia sido encomendado por Deus para que desse o aviso de Deus para Ezequias, Deus manda Isaías voltar novamente e dizer para Ezequias: eu vou te conceder mais 15 anos. Ezequias pede um sinal, e o sinal para saber se aquilo é verdade é que o relógio retroceda. O relógio retrocedeu. O que Deus havia falado era verdade. Ezequias vive mais 15 anos. Só que Ezequias não atentou para a ordem de Deus. Deus havia dito: coloque em ordem a sua casa. E o filho de Ezequias, Manassés, porque seu pai não havia obedecido à ordem de Deus, se tornou o mais perverso rei de Israel. E porque ele não cumpriu a ordem do Senhor: coloque em ordem a sua casa, confiado de que ele haveria de viver mais 15 anos, desguarnecido das suas obrigações de se manter firme e fiel à palavra de Deus, Ezequias então recebe uma comitiva da Babilônia e abre as portas do tesouro para aquela comitiva que vinha do norte. Numa tentativa de se engrandecer pessoalmente. O profeta então vai em direção a Ezequias e diz assim: da mesma forma que este povo veio e observou tudo que você tem, este povo virá e saqueará tudo. Ezequias ouve aquela palavra do profeta e diz assim: boa é esta palavra, porque não será nos meus dias,
profeta havia dito, nos dias dos teus filhos, esse mesmo povo que veio e observou tudo, saqueará essa nação. E o profeta Ezequias diz, boa é essa palavra, porque nos meus dias haverá paz e verdade. Olha o pensamento de Ezequias. Não me importa o que está acontecendo lá na frente, o que importa é que nos meus dias vão ter paz e verdade. E nós agimos assim. Está tudo bem agora. Está tudo maravilhoso agora. Está tudo extraordinário agora. Está tudo indo de vento em popa agora. Não me importa o que vai acontecer com os meus filhos, com os filhos dos meus filhos, com os netos, com os bisnetos, com as gerações futuras. Isso não me vem mal caso, porque nesse momento eu já vou estar morto. O que importa é aqui agora, meus amados irmãos. Talvez você não fala isso, mas é isso que você faz. Quando você não instrui o seu filho, quando você não instrui a sua filha, quando você não dá valor às gerações futuras, quando você não dá exemplo para as gerações que vêm a seguinte, nossos filhos, nossas gerações precisam de referenciais hoje. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. A última lição é que Abacuque nos mostra que o avivamento precisa ter um fruto. E o fruto do avivamento é fazer Deus conhecido, a glória de Deus encher a terra. Veja aí, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Abacuque ora para que Deus possa avivar o seu povo, de modo que o seu povo possa proclamar o ser de Deus, os feitos de Deus, a glória de Deus, a ira de Deus, a santidade de Deus, o favor de Deus. E de que se cumpra a profecia do capítulo 2, versículo 14, de que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Os frutos do avivamento não podem ser apenas as igrejas cheias, o povo reunido, igrejas grandes, lugares abarrotados, bancos totalmente assentados. Os frutos que nós devemos almejar do avivamento é que o conhecimento da glória de Deus preencha toda essa terra. Porque quando Deus é conhecido, ali há a transformação, onde há a verdade de Deus, ali há mudança de vida, onde há o ser de Deus, ali há transformação de realidade, onde Deus se manifesta, ali há delícias e alegrias perpetuamente. É por isso que nós precisamos clamar por um avivamento, não para mudar a realidade da nossa história, porque a história não vai ser mudada por governos, a história não vai ser mudada por situação geopolítica, a história vai ser mudada quando o conhecimento de Deus for totalmente ampliado, difundido, proclamado, o Evangelho do Senhor Jesus, que traz transformação de vida, que traz mudança de vida, que transforma o pecador em uma nova criatura. É isso que vai mudar a história do nosso país, da nossa família, da nossa vida. Quando os frutos do avivamento for que Deus seja pregado, as pessoas serão transformadas. Meus amados irmãos, são lições básicas. É um retorno à palavra, um retorno à oração. E quanto mais nós nos enchemos de Deus, mais nós clamamos a presença manifesta de Deus. Que essa seja a busca da sua vida. Que essa seja a busca da sua família. Que essa seja a busca de nós como igreja. Queridos, muito me incomoda que os crentes passem mais tempo defendendo arduamente o governo ou oposição do que buscar
efetivamente a presença de Deus. Sabe por quê, amados? Porque isso mostra realmente onde está o nosso coração. Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Muito me incomoda que nós lutemos, percamos amizades, destruamos pontes, por causa de assuntos tão terrenos, esquecendo-nos de que o controle da história está nas mãos do Senhor. Achando que porque nós estamos fazendo uma apologética de determinadas posições, vai trazer algum tipo de mudança efetiva? Não vai. Não se engane. Aquilo que você ama é aquilo que você adora. Aquilo que você busca é aquilo que você dá maior importância. Comece a repensar aquilo que realmente você tem mais alta conta. O que você busca? O que você busca? Pense nisso. A palavra de Deus te chama hoje para buscar por um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Vamos orar? Pai amado, perdoa-nos, Senhor, porque nós buscamos tantas coisas. Nós adoramos tantos ídolos. Nós colocamos tantas coisas na frente do Senhor. Nós defendemos arduamente tantas posições. Nós firmamos as nossas estacas e lutamos fervorosamente por homens, por mulheres, por ideias, por posições. Enquanto a sua palavra nos instrui a dobrar o nosso joelho no chão, colocar a nossa boca no pó e confiar plenamente e totalmente no Senhor da história, no Rei das Nações. É o Senhor quem move o coração dos juízes, é o Senhor quem levanta reis, é o Senhor quem depõe reis, é o Senhor quem amolece corações, é o Senhor quem endurece corações. É o Senhor quem governa o universo de tal forma que todas as estrelas são contadas e todas elas o Senhor chama de modo que nenhuma vem faltar. É o Senhor quem conta os nossos cabelos todos do corpo. É o Senhor quem não deixa uma folha cair sem que não tenha uma permissão sua. Ó Deus, então por que nós estamos tão preocupados com as coisas deste mundo? Perdoa, Senhor, a idolatria do nosso coração. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa, Senhor, porque a nossa confiança está muito baseada naquilo que nós vemos, tocamos, apalpamos, sentimos. Enquanto a nossa confiança deveria estar no Deus revelado das Escrituras, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo faz. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, o meu coração. Aviva, Senhor, o coração da igreja. Aviva, Senhor, a igreja do Brasil. Em nome de Jesus. Amém.